Muito bem. Você acabou de estudar a primeira sequência de slides na qual abordamos a composição histórica do Evangelho de Mateus. Agora você será iniciado a composição literária, o estudo do Evangelho como uma obra literária, como produto da mente, da pena, da reflexão de uma pessoa, de um autor. Agora, ao fazermos isso, nós vamos enfatizar um elemento importantíssimo do Evangelho de Mateus enquanto obra literária. Primeiro, o fato dele reelaborar o plano de Marcos, o plano narrativo, a sequência narrativa de Marcos. E segundo, o fato dele utilizar essa sequência narrativa para introduzir ou colocar a sua própria reflexão que está nos discursos efetuados por Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 18, 17 e 18 e o capítulos 23, 24 e 25. Estrategicamente colocados dentro do plano narrativo de Marcos, nós temos então a contribuição própria de Mateus. Existem outros pormenores que serão estudados agora na sequência de slides que se seguirá. Acompanhe com atenção e veja como isso vai ajudá-lo a entender melhor o Evangelho de Mateus. Muito bem, cá voltamos com a parte 2 do nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Espero que tenha ficado bem claro para você que o Evangelho de Mateus é uma reelaboração bastante diferente sobre o texto base que chamamos o Evangelho de Marcos. Que há de fato essa relação entre eles parece hoje em dia algo inquestionável quando estudamos ambos os evangelhos e os comparamos um com o outro. Também é verdade isso, que há um evangelho de Mateus distinto daquele de Marcos, tendo em vista a questão própria da composição do evangelho, isto é, da sua situação histórica. Veja, e você observou no relato anterior, que o Evangelho de Mateus pertence a uma situação histórica diferente daquela de Marcos, tanto nas suas necessidades, as necessidades que requerem a escrita do Evangelho, quanto na sua abordagem a essas necessidades, bastante interessadas no público judaico e a partir da reinterpretação das tradições, tanto no que diz respeito ao mosaísmo, ao interesse no pensamento de Moisés, quanto no que diz respeito ao messiado, o interesse nas promessas feitas ao povo judeu, realizadas ou consumadas ou trazidas a eles por meio do Messias. Na compreensão da comunidade mateana, que também vai se denominar a Igreja, e isso é outra coisa curiosa, importante mesmo para o Evangelho, que você deveria observar no texto explicativo que você tem em mãos, ou tem na sua máquina, no seu curso. Observe lá, dê uma estudadinha um pouco melhor ali, e você vai perceber como essa comunidade mateana se chama, se auto-identifica, se vai conscientizando como a Igreja de Jesus Cristo. Pois bem, essa Igreja de Jesus Cristo que tem como fruto o Evangelho de Mateus, ou é o Evangelho de Mateus que descreve ou apresenta esta igreja que também chamamos comunidade mateana. Agora, começando essa etapa da obra literária, você já está acostumado pelo Evangelho de Marcos, que nós temos que também compreender o Evangelho como uma obra literária, e estudamos cada Evangelho isoladamente como tal. Portanto, observe esse quadrinho diante de você. A gente tem um exemplo que queremos dar de como se dá essa relação entre Mateus e Marcos. À sua direita, você tem a coluna com os textos do Evangelho de Marcos. À sua esquerda, você tem a coluna com 2 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 8 e capítulo 9. Minha sugestão e pedido a você é que abra a sua Bíblia e observe e compare ambos os textos ou ambas as referências. Você há de perceber que a ordem é bastante distinta de Mateus para Marcos.
observando a coluna de Mateus, há uma sequência de ações de Jesus, mais ou menos ao redor de 10 milagres que são mencionados, referidos como feitos por Jesus. Se você ignora a sequência de Marcos e lê exclusivamente os capítulos 8 e 9 de Mateus, isso vai ficar muito evidente para você. Mas quando você pega esse capítulo de Mateus, esses dois capítulos 8 e 9, e os coloca tendo como pano de fundo o Evangelho de Marcos, observe agora a segunda coluna à direita, você se surpreende com a maneira como Mateus, de fato, utiliza o Evangelho de Marcos, mas também como ele reutiliza ou reelabora esse Evangelho em função de um pensamento próprio, de uma postura própria dele mesmo. Então veja, aí do lado de Marcos, como o capítulo 1 de Marcos é invertido no capítulo 8, verso 1 a 4 e 14 a 16. O evento que Marcos coloca em primeiro lugar, Mateus coloca em segundo, a cura, a ação milagrosa de Jesus. Depois, o próximo evento milagroso que Mateus cita Marcos, ou refere a Marcos, é do capítulo 4 de Marcos. Logo depois, o próximo milagre, ou a próxima cura do Gadareno, em Marcos capítulo 5, e Mateus seguiria após Marcos capítulo 4. Mas logo a seguir, nós vemos 3 sequências de cura em Marcos que são colocadas no capítulo 9 de Mateus, seguindo-se a cura do Gadareno. Observe que o capítulo 1 de Marcos segue o capítulo 2, mas para Mateus há uma troca de textos ou de curas, uma troca na ordem, inclusive geográfica, inclusive cronológica. Ora, o capítulo 9 de Mateus termina com uma última cura que é semelhante, comparável àquela cura também do Evangelho de Marcos, sendo que entre o capítulo 5, verso 1 a 20 de Marcos e 5, 22 a 43 de Marcos, Mateus inclui aquelas curas que estariam anteriormente relacionadas, citadas por Marcos. Bem, o que tudo isso mostra para nós? Bom, esse é só um exemplo do que a gente quer dizer que Mateus realmente reelabora o Evangelho de Marcos de acordo com suas finalidades ou propósitos. Eu gostaria que você não levasse isso tanto a ferro e fogo, pensando assim, bom, e qual é a sequência correta? O que foi que de fato aconteceu? Qual a ordem cronológica dos acontecimentos? É por isso que nós estamos falando de literatura, nós estamos falando de uma obra literária, em que mais importante é a maneira como a obra está construída do que exatamente a forma como os fatos se deram nos termos da sua cronologia ou da sua sequência. Então, acompanhe comigo, de modo que a gente consiga entender outras coisas importantes no Evangelho de Mateus, que o constituem como uma obra literária de fato, não só baseada em Marcos, mas também independente de Marcos. Nós temos como exemplo bem acabado de Mateus os 5 grandes sermões, os chamados 5 grandes sermões. Quais são eles? Nós temos aí o capítulo 5, 6 e 7, esse 8 aí está errado, 5, 6 e 7, que é chamado costumeiramente o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Talvez não seja tão o Sermão do Monte ou da Montanha, talvez o Sermão do Morro, porque a elevação era um pouco menor, na qual Jesus se assentou, tendo seus discípulos ao seu redor. Depois nós temos o capítulo 10, o Sermão do Comissionamento dos seus discípulos. Depois temos o capítulo 13, o sermão no qual são reunidas as parábolas de Jesus acerca do reinado dos céus. Depois temos os capítulos 18 e 19, onde são alinhavadas as instruções de Jesus para a comunidade mateana, chamada a Igreja. E, por fim, temos os capítulos 23, 24 e 25, onde o Evangelho de Mateus reúne ali no capítulo 23 toda uma série de polêmicas com os fariseus, uma postura até bastante agressiva de Jesus,
que reflete a hostilidade mútua entre a comunidade mateana e a comunidade farisaica do seu tempo, nos anos 70, 80, e o capítulo 24 e 25, que é chamado o Sermão da Consumação do Reinado de Deus, dito e ensinado por Jesus aos seus discípulos. Ora, esses 5 grandes sermões, eles estão bastante adaptados no pano de fundo que é o Evangelho de Marcos, de modo que Mateus realiza uma obra espetacular. Ele pega os textos narrativos, os relatos do Evangelho de Marcos, em certa altura ele suspende o relato e inclui o sermão. E depois, fim do sermão, ele dá sequência ao relato, naturalmente, à sua maneira, modificando muito do Evangelho de Marcos. E aí você percebe como realmente temos o Evangelho de Mateus como uma obra literária de grande valor, literário mesmo, que pega com grande entusiasmo. Por isso mesmo a gente entende que o Evangelho de Mateus, insistimos nisso, é uma obra independente. A prova disso está nos sumários, por exemplo, que vem demarcar ou orientar para o leitor, ou a comunidade ledora de Mateus, como é que ele quer que se entenda o seu Evangelho. Então, olha o capítulo 4, 23. Está escrito o quê? Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Agora, observe a seguir o capítulo 9, verso 35. O que é que diz? Praticamente a mesma referência, o mesmo comentário mateano. Nós chamamos isso de um sumário, quer dizer, um recurso literário de Mateus, de modo a dividir a sua obra, de modo que você entenda que entre aquela primeira parte diz respeito a algo que ele quis dizer, e a segunda parte diz respeito a outras ações de Jesus a caminho de Jerusalém. Claro, por que isso? Porque o Evangelho de Mateus, para nós hoje, está dividido em capítulos e versículos. Quando Mateus o seu Evangelho, não é assim que ele o faz. Ele o faz na forma de um texto corrido, na língua grega. Ora, para que a leitura fosse facilitada e a organização do texto, Mateus coloca sumários e agora também transições. Observe o capítulo 4, verso 17. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou.